lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O texto de hoje vai falar sobre a contaminação. Essa semana vai falar sobre o que nós temos para dar, ou como está o nosso interior. Como está o nosso interior. E primeiro é interessante olharmos para esse texto e entender o contexto dele. Porque podemos falar das nossas palavras, o que sai de dentro de nós, o que sai do nosso coração, que contamina, que edifica, que dá vida ou que mata, do poder da língua. Podemos falar todas essas coisas. Mas a base deste texto, o fundamento deste texto, está na palavra contaminar. Esse texto, Jesus focou nessa palavra, contaminação. O desejo deste texto é nos ensinar sobre a pureza e a impureza. E depois relacionar a pureza e a impureza com aquilo que sai do nosso interior, com aquilo que procede do nosso coração. E corrigindo
a religiosidade, corrigindo o legalismo. Esse texto nós lemos no começo que veio de Jerusalém alguns fariseus e escribas, e eles notaram que os discípulos de Jesus, eles não lavavam as mãos quando eles iam comer. Então, eles comiam com as mãos impuras. E a preocupação deles aqui não é com germes, não é com bactérias, mas é uma sujeira, uma impureza cerimonial, que remete lá para o contexto de Levíticos, que vai falar da impureza dentro do acampamento de Deus, a impureza dentro do povo de Deus. Essa ideia de impureza vem do Antigo Testamento. Deus disse para o povo: eu irei habitar no meio de vocês, e eu sou um Deus santo. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Essa santidade traz a ideia de pureza, traz a ideia de algo limpo, puro, separado, consagrado, santificado. Então, Deus está dizendo, aonde o meio de vocês, que é aonde eu irei habitar, deve ser um lugar puro, um lugar santo. E Deus então dá estipulações para o povo, para que eles continuem, mantenham a pureza, a limpeza espiritual deles. E várias coisas contaminavam o povo lá no Antigo Testamento. Comidas, alimentos contaminavam o povo. Havia alguns animais que eram considerados impuros. Animais com a pata, com a fenda rachada, como o porco e outros animais, eram considerados impuros. Então, eles não poderiam comer o porco. Então, se eles tocassem num porco, comessem um porco, era um animal impuro. Secreções que saíam do corpo eram consideradas impuras. Uma mulher no seu período menstrual estava impura. Uma mulher, quando tinha uma criança que nascia, era considerada impura. Era necessário esperar alguns dias e passar pelo ritual de purificação. Se alguém tocasse em um cadáver, seja de um animal, seja de uma pessoa, era impuro. Se alguém estivesse na presença de um cadáver, era impuro, se tornava impuro. Se alguém tinha contato com um gentil, alguém que não era um judeu, estava impuro. Então, o que contaminava? Alimentos contaminavam, doenças contaminavam, fungo na casa contaminavam, contato com pessoas contaminavam e alguns locais contaminavam. Então, quando as pessoas se contaminavam, era necessário elas passar pelo processo de descontaminação. Ou chamamos de um processo de quarentena, de limpeza, de purificação. A irmã Beth está aqui, provavelmente alguns irmãos já passaram pela experiência. Quando você vai entrar num hospital, em alguma ala, tem lugar que é específico, você não pode entrar lá de qualquer jeito. Principalmente na UTI, que são lugares sensíveis. O nível de limpeza ali é mantido. E Deus está dizendo, o meu arraial é um lugar puro, é um lugar santo. Então, se você cometeu ou se tornou impuro, você deve se purificar. E era impossível permanecer-se impuro, puro. Todo mundo ia se manter impuro de uma forma ou de outra. Por exemplo, se uma pessoa tivesse um familiar e esse familiar morresse, ele não estava impuro? Porque todo o processo de sepultamento do familiar, todo ia contaminá-lo. Pastor, então era pecado? Não era pecado. Porque são coisas que esse mundo, vamos dizer assim, não é que é pecado, mas o contato com a morte torna impuro o lugar santo de Deus. Significa então que o relacionamento com Deus, Deus nunca quis a morte. Entenderam? Então, a morte entrou no mundo, Deus permitiu, mas Deus nunca quis. Portanto, quando alguém morria,
a pessoa se tornava impuro. Agora, quando chega na época de Jesus, os escribas e os fariseus, eles acrescentaram muitas e muitas outras leis sobre as leis de Moisés. Essas leis de lavarem as mãos, lavarem os copos, não tinha na lei de Moisés. E aí Jesus chama aqui de tradição dos homens. Então existia a lei de Deus e a tradição dos homens, a doutrina de Deus e a doutrina dos homens. A Bíblia em nenhum lugar diz que o crente não pode jogar bola. A Bíblia em nenhum lugar diz que o crente não pode assistir televisão. A Bíblia em nenhum lugar diz que o crente não pode, a mulher no crente não pode usar um brinco, passar um batom. Mas existem lugares, existem denominações, religiões em que há isso como doutrina dos homens, como tradição dos homens. Não é doutrina de Deus, não é tradição de Deus, não é doutrina de Deus, mas é dos homens. É como no caso de Jesus. Tradição não é errado, tradição não é algo ruim. A tradição é algo que nós guardamos dos antepassados, valores que aprendemos e guardamos e são bons. Então existem tradições que aprendemos com os nossos pais que nos tornam pessoas melhores, sim ou não? O respeito, a direção do palavreado com alguém mais velho, tudo isso são tradições que aprendemos e nos fazem pessoas melhores. Então o problema não está na tradição, o problema está no tradicionalismo. Em manter a forma que nós atuamos essa tradição. Pense da seguinte forma, a tradição, ela permanece viva, mantém viva a fé dos mortos. Entenderam? A tradição mantém viva a fé dos mortos. Seu avô, seu bisavô, as pessoas que criam e eram crentes fiéis pela tradição que vocês aprenderam dela, ou como Paulo falou para Timóteo, as sagradas letras que você aprendeu da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, a tradição é aquilo que mantém vivo a fé dos mortos. O tradicionalismo é aquilo que mata a fé dos vivos. Deu para ver a diferença? A tradição mantém viva a fé dos mortos. O tradicionalismo mata a fé dos vivos. Deu para entender? Os fariseus, eles estavam com tradicionalismo. Não era a tradição, não era a fé dos antepassados, não era a fé viva dos antepassados, mas era acrescentando e acrescentando e acrescentando coisas que não estavam lá. E Jesus fala, vocês anulam a palavra de Deus pelo tradicionalismo de vocês. E Jesus dá o exemplo, ele fala, olha, vocês têm algo que vocês chamam de corbã. Se chega um jovem e fala para o pai o seguinte, olha, aquilo que eu ia dar para você, ajudar você financeiramente ou com os meus bens, será corbã, ou seja, será uma oferta ao Senhor. E com essa atitude, ele anula a palavra de Deus que diz, honra teu pai e tua mãe. Pastor, como que pode ser aplicado isso nos nossos dias? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que temos um pastor, né? Um pastor que ele é amante do dinheiro. Ele olha o carro que os irmãos chegam, ele tenta olhar o poder financeiro das pessoas na igreja, porque ele quer crescer a arrecadação da igreja, porque ele quer encher o bolso dele de dinheiro. Aí tem um jovem na igreja que é muito rico. Jovem com renda, com bens. E o pastor conhece esse jovem, visita esse jovem, discipula esse jovem, e fica sabendo que esse jovem teve sempre muito problema com os pais. Ele fez a fortuna dele trabalhando, ralando, e os pais nunca o apoiaram.
e tem ali um certo problema de relacionamento entre o menino e os pais. E chega um momento que eles estão ali e o menino vai passar mal. Vou dar um exemplo para vocês. Descobre que tem um câncer e vai falecer. Tem os últimos dias, fala assim, pastor, tô meus últimos dias e eu não, o que eu vou fazer com a minha herança? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? A Bíblia fala que o pastor tem que falar, olha, não sei o que você vai fazer, mas o que você tem que fazer é honra teu pai e tua mãe. Não esquece do teu pai e da tua mãe. Pastor, mas eles nunca me apoiaram. Não importa, honra teu pai e tua mãe. Mas o pastor quer o dinheiro só para ele. Ah, seu pai nunca te ajudou. Sua família nunca pensou em você. Mas, como que eu faço para ele dar todo o dinheiro para a igreja? Como que eu faço para ele depositar todo o dinheiro na casa de Deus? Eu crio uma revelação, uma tradição. E falo assim, olha, aquilo que você ia dar aos seus pais, vamos santificar a sua oferta. Vamos elevar a tua oferta. Você vai entregar no reino. Você vai entregar para Deus. Então aquilo que você ia dar para sua família, você agora vai dar para Deus. Mas quem vai encher o bolso com o dinheiro que é de Deus, quem é? É o pastor. Aqui eram os sumos sacerdotes. Então era isso que eles diziam, olha, aquilo que eles tinham que honrar o pai e a mãe, vocês falam para eles que é corbã, que vai ajudar, que vai ser como oferta ao Senhor. E fazendo isso, vocês anulam a palavra de Deus, que ordenou claramente, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus já começa a desmascarar a hipocrisia desses homens, porque eles tentaram colocar uma máscara de hipocrisia em Jesus. Por quê? Porque eles estavam querendo dizer para a multidão, se nem os discípulos dele lavam as mãos, o que será dele? Ele é o mestre dele, ele é aquele que ensina, e olha que bando de desordeiro, olha que bando de desorganizado, esses homens não estão nem aí para as nossas tradições, esses homens não estão nem aí para Moisés, não estão nem aí para a lei, Jesus é só mais um líder que ascendeu para carregar um tanto de doido com ele e já vai embora. Então eles estavam tentando atacar Jesus, colocando uma máscara de hipocrisia em Jesus, apontando para vamos dizer assim, aparente falha dos discípulos de Jesus não lavar as mãos. E aí vem Jesus e fala, vocês é que usam uma máscara de hipocrisia, não tem nada de errado os meus discípulos não lavarem as mãos. E aí ele fala o seguinte, que ele fala assim, se vocês estão preocupados com a palavra contaminar, tornar impuro, tornar profano, tornar comum, que é esse o significado da palavra impureza, então Deus disse lá no Antigo Testamento, eu habitarei no meio de vocês, portanto o local da minha habitação, ele é sobrenatural, ele é puro, ele é limpo, é santo, é sagrado. Se vocês estão impuros, vocês irão profanar o lugar da minha habitação. Vocês farão com que o lugar da minha habitação seja um lugar comum. Vocês farão com que seja um lugar profano. Por isso não deveria entrar no arraial ou fazer os seus rituais impuro. Então Jesus está dizendo o seguinte, vocês, através das tradições de vocês, estão querendo se limpar, se purificar, mas vocês estão se sujando cada vez mais. Às vezes a gente usa uma capa de religiosidade. O problema é você comparar a sua espiritualidade com a espiritualidade dos outros. Esse é o caminho de quem é um fariseu e um escriba. Você olha e fala assim, eu acho que, eu sou pecador, mas eu acho que aquele ali eu sou melhor.
Não, eu sei que eu sou pecador, mas eu acho que nessa área eu sou melhor que aquele ali. Eu não faço o que aquela ali está fazendo. Essa é a característica daqueles que não enxergam os próprios pecados. Esses homens, esses fariseus, eles eram assim. Eles se achavam superiores aos discípulos de Jesus. E aí vem Jesus e fala assim: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Ou seja, a contaminação não vem de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora. Ou seja, nada entra impuro, mas daqui de dentro sai impuro. E aí fala assim que Jesus com isso santificou todos os alimentos. O presunto, o porco, o chouricinho. Porque não é o que comemos que nos contamina, mas é o que sai. E na linguagem aqui, na primeira linguagem, é exatamente aquilo que quando a gente vai e senta no banheiro que está falando. Não é o que entra, mas é o que sai de nós. Na primeira parte é isso o significado. Aí depois os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, nos explica, como assim? Aí Jesus fala: vocês não entenderam? Que nada que entra tem o poder de nos contaminar. Ou seja, eu era limpo, eu era uma pessoa boa. Rapaz, depois que eu comi um bacon, eu me tornei uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada. A culpa é daquela pipoca que eu comprei com bacon lá naquele terminal. Comecei a brigar mais com a minha mãe depois que eu comi bacon. Comecei a desejar mais nudez, pornografia, depois que eu comi bacon. A Bíblia está dizendo, não é as coisas que nós comemos, não é as coisas que estão fora que nos contaminam, mas é o que está dentro de nós. Portanto, a raiz do pecado, a origem do pecado está dentro de você, não está fora. É uma aplicação que vai doer um pouco, mas eu tenho que falar. Sabe quando a gente fala assim, se essa pessoa parasse de fazer isso, eu acho que eu pecava menos. Porque essa pessoa me tira do sério. É essa situação que faz um gatilho em mim, pastor, para pecar. Eu não me aguento. É essa situação, é esse lugar, é essa pessoa, é esse time que me faz pecar. Isso é dizer o seguinte, que são as coisas exteriores que influenciam a gente a pecar, que nos leva a nos tornar impura. Não tem nada disso. Jesus está dizendo, olha, não é o exterior, não é o seu filho, não é sua filha, não é o seu cônjuge, não é o seu patrão, não é o seu time, é você. Está dentro de você. Portanto, o tratamento não é com o outro. O tratamento é seu. A pílula, o remédio é seu, não é do outro. Por quê? Pastor, então com isso, o Senhor aí está falando que a outra pessoa é absolvida. Que eu sou o culpado. Tudo eu. A outra pessoa não tem nada. Tem culpa sim, ela tem o pecado dela. Mas o pecado dela é ela. Ela vai falar a mesma coisa de você. Traz os dois na minha frente, pastor. É ele, é ela. A culpa é dela, pastor. A culpa é dele, pastor. Um sempre vai jogar a culpa no outro. Porque essa é a nossa natureza. Depois da queda, Adão, o que você fez? Senhor, a mulher que tu me deste. Não fiz nada, Senhor. Foi ela e foi você. Você que me deu. Você que me deu aquela que fez eu fazer o que eu fiz. E você, Eva, o que você fez, Senhor? Foi a serpente. Foi a serpente. Nunca somos nós.
A gente sempre fala assim, olha, eu me segurei. Mas chega uma hora que é igual panela de pressão, pastor, estourou. Eu não aguentei mais, porque me tirou do sério. Foi o outro, a culpa não foi minha, eu até tentei. É isso que que Jesus está dizendo, não é a situação. O pecado não vem de fora. De fora só vem as situações que traz de dentro de você aquilo que sempre esteve lá e você não sabia. São apenas situações que mostram para você quem você realmente é. E nós somos como Narciso, né? Olhamos no espelho e fala assim, que coisa linda, que coisa perfeita que Deus fez. Não, jamais que eu faria uma coisa dessa. Mas aí vem, a gente faz umas coisas, fala umas coisas no momento da raiva, no momento do nervosismo, e aí você fica com vergonha. Misericórdia se o pastor souber disso que aconteceu aqui hoje. Não tem nada a ver o pastor, irmãos. Deus está vendo, não sou eu. E Deus não está dizendo assim, olha, eu sei quem você é. O que Deus está dizendo é o seguinte, agora você sabe quem você é, eu sempre soube. Antes da fundação do mundo, eu já sabia quão pecaminoso você era. E por amor a você, eu te amei, eu te escolhi para ser o teu Deus. Mas eu não quero que você olhe para você mesma e ache que você tem um status e um valor que você não tem. Olhe para mim, que eu te amo, não importa as suas falhas, nós iremos corrigi-las juntos. Então o que nos contamina não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro de nós. Ou seja, nós não pecamos quando as situações acontecem à nossa volta. Nós pecamos quando correspondemos de forma pecaminosa às situações que estão à nossa volta. Uma pessoa pode te xingar, blasfemar, bater na sua cara, fazer o que for com você. Você não está pecando. Agora, se você devolver o mal com o mal, aí você pecou. Esse é o ponto de Mateus 7. E aí ele vai falar da língua. Que a maneira mais fácil, mais rápida, e na maioria das vezes se manifesta a contaminação, a nossa contaminação é através de um membro do nosso corpo chamado língua. Vamos para Tiago, capítulo 3. Amém? Três, 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Aqui ele está dizendo o seguinte, não sejam muitos mestres, não sejam muitos que ensinam, que utilizam a língua, porque esses vão receber um juízo maior. Ou seja, na proporção que você fala, está a proporção da probabilidade do teu pecado. Deu para entender?
proporção é, se eu falo 100 palavras, eu posso pecar em uma porcentagem. Se eu falo 10.000 palavras, a chance de eu pecar é maior, porque eu falei mais palavras. Ele falou assim, olha, vocês que são mestres, o juiz é maior, tomem cuidado, porque todos nós tropeçamos no falar. E ele fala, aquele que não tropeça no falar, ele controla todo o corpo. Ele está dizendo o seguinte, o teu autocontrole, o teu domínio próprio, ele é medido pelo domínio da tua língua. Você consegue dominar o seu desejo de pudim pelo seu desejo de fofocar. Você consegue dominar o seu desejo de comer comida pelo seu desejo de gritar, de brigar. Porque ele está dizendo, o controle da língua, assim, se você controla a tua língua, as outras coisas você vai controlar muito mais fácil. Porque aquilo que é mais difícil de controlar é a língua. Pastor, aonde está isso? De novo, versículo 2, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, poderoso para refrear todo o corpo. Então, quem não tropeça em palavra é poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou os barcos, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. A língua contamina todo o corpo. Ah, pastor, eu não mato, eu não adultero, eu não sou que nem esses irmãos da igreja. Mas, fala palavrão, tem uma língua, uma boca suja. Está dizendo, não importa, você não é diferente de quem comete os outros pecados. Porque a língua contamina todo o corpo. Qual é a importância da língua? A língua é aonde nós falamos, é a comunicação. Quando Deus criou as coisas, Ele criou através das palavras. O Filho de Deus é chamado de o Verbo, as palavras, a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus cria o universo, cria as coisas, se a palavra de Deus encarna como homem, trazendo vida e manifestando a pessoa de Deus, como deve ser a boca daqueles que são filhos de Deus? Que tipo de palavreado que deve sair da boca daqueles que se dizem cristãos? Se Deus é o nosso Pai, o que sai da boca dele? Falando para os judeus, Jesus disse o seguinte: vocês são filhos do vosso pai. E o vosso pai é mentiroso desde o princípio. É mentiroso e homicida. E o vosso pai é o diabo, porque ele é o pai da mentira. Então imagine quem tem uma boca que só fala mentira, que aumenta as coisas, é filho de Deus. Não demonstra, não mostra. Portanto, o nosso palavreado, ele deve refletir Deus, refletir a palavra de Deus.
Portanto, o que está dizendo aqui, que a língua, ela é um fogo poderoso. Quem domina a língua, domina todo o corpo. E o que é a língua? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Dominar a língua é um processo de dominar o interior. Muitas das vezes você vai encher dentro de você, mas se você controla a língua, você não vai falar, você vai engolir. E com um processo, através do Espírito Santo, da palavra de Deus, você vai criar dentro de você um sistema de vazão, para não encher tanto mais. Porque quando começar a encher, vai ter um sistema de vazão que vai começar a sair, para não explodir, para não encher. O sistema de vazão é esperar em Deus, confiar nas promessas de Deus, confiar que Deus vê, que Deus enxerga, que Deus guarda, que Deus protege, que eu não preciso me defender, que eu não preciso falar, eu não preciso pôr para fora, expor o que eu estou pensando. Se Deus me guarda, se Deus me protege, se Deus peleja por mim, aquilo que eu quero falar para ele, aquilo que eu quero falar para ela, Deus vai colocar na cabeça dela, Deus vai mostrar para ele, Deus vai mostrar para ela. Ou e Deus não quiser mostrar, ele não vai mostrar. Mas se Deus escolher não mostrar, não colocar, é porque ele tem algo muito melhor para mim. Porque o contrário é eu querer colocar na cabeça a fórceps. E a gente sabe que o fórceps na cabeça das crianças, o que acontece? Deixa o quê? Marcas. Palavras colocadas no fórceps deixam marcas. E as marcas, elas são lembradas nas discussões depois. Lembra aquele dia? Lembra que você falou? Lembra que você fez? É incrível, irmãos. Viramos ou a imagem de Deus através das nossas palavras, ou a imagem do diabo. Você nunca vai ser você. Você ou vai ser como Deus, ou vai ser como o diabo, todos nós. Como assim, pastor? Acusador, o diabo não é o acusador? Num processo de discussão, que utilizamos a língua, viramos um acusador, lembrando, lembra aquilo que você fez? É bom, é certo, irmãos, é bom ser o diabo? O diabo não está certo quando ele nos acusa? Ele não tem razão? Não é verdade? Então é justo o diabo nos acusar? Não é justo, não é certo. Mas é exatamente o que nós fazemos com a nossa língua. Acusamos. Temos o prazer, parece que vem aquele leite moça na nossa boca, de lembrarmos a falha das pessoas, o erro delas, e jogar na cara delas, para vermos o rosto dela murchar na nossa frente. E aí eu me senti superior a ela, porque eu trouxe para ela as coisas erradas que ela fez, a memória dela, e humilhei ela na minha frente. É o poder da língua. Porque Tiago vai falar que isso daqui é a mesma língua que louva a Deus, que ora pela salvação dos perdidos, faz isso com alguém que é um filho de Deus. Versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Esse é o poder da língua. Dentro do nosso quarto de joelho é a língua de um anjo. Lá na cozinha, na mesa de café com a família, é um demônio.
Esse é o perigo da língua. É aquilo que nos contamina. Pastor, que palavras duras. Mas agora vem o bálsamo, irmãos. Agora vem a esperança. Porque Jesus disse o seguinte, que aquilo que vem de dentro é que torna o homem impuro. Mas não havia um processo, um ritual de purificação no Antigo Testamento? Todo aquele que se tornava impuro passava pelo processo de purificação e era purificado. Então não importa o que você disse, não importa o que você falou, Deus te perdoa se você fazer aquilo que você tem que fazer. Se arrependa do seu pecado. Se arrependa. Peça perdão para Deus e para a pessoa que você falou. Arrependimento é pedir perdão para quem a gente fala as coisas que não deveria falar. E tentar não fazer mais. O perdão de Deus você já teve antes de fazer essas coisas. Pela fé, Deus já te perdoou. Agora, o processo de fazer essas coisas, é cumprir o passo a passo, é que demonstra que você realmente está arrependido. Quem não se arrepende, crer que já recebeu o perdão de Deus e não precisa pedir perdão para ninguém. É só não fazer de novo na próxima vez, é o que a gente pensa, né? Não, Senhor, me perdoa, chora, é só eu não fazer de novo. Aí eu acho que se vocês forem igual eu, a natureza de vocês é como a minha, faz 20 anos que eu continuo fazendo a mesma coisa. Que essa de, depois, é só ir depois, é só não fazer de novo, não rola. Nós temos a capacidade de pecar, chorar, pedir perdão para Deus e falar para nós mesmos, não vou fazer de novo, mas eu não vou lá, não vou pedir perdão, não vou lá me humilhar. E aí você faz o quê? Passa alguns dias, você faz de novo. Aí você se sente a pior pessoa do mundo. Falei, olha, semana passada que eu não ia fazer, fiz de novo. Senhor, me perdoa. Aí Deus fala, vai lá e pede perdão. Não, Senhor, só não fazer mais. E aí essa fica. Por que faz diferença aí pedir perdão? Porque é mais fácil pedir perdão para Deus do que pedir perdão para os homens. Aí, na próxima vez que vir que a panela de pressão querer estourar, vai vir aquele filminho na sua cabeça, você indo pedir perdão para a pessoa. Aí você fala, opa, deixa eu segurar, senão vou ter que pedir perdão. Você vai pensar 2 vezes em falar o que você tem que falar. Por quê? Porque você sabe que depois você vai ter que pedir perdão. Porque senão, o relacionamento com Deus vira uma pedra de gelo. A oração parece que não passa do teto. As coisas parecem que não fluem. Eu vi um vídeo, uma vez recebi um vídeo de não lembro de quem foi, faz muito tempo. Estava o homem deitado no sofá. E estava assim, na legenda que tinha brigado com a esposa. Aí vem a esposa, desce as escadas e fala, vamos para o quarto. Não, mas a gente não brigou, não sei o quê. Não, vamos para o quarto, não importa. Não, a gente brigou, eu não vou com você, como é que eu vou ir para o quarto? A gente brigou, não vou. Não, vamos para o quarto, não vou. Aí ela subiu, foi lá, pegou o travesseiro dela, uma coberta e deitou no sofá com ele. Não, mas a gente não brigou? Não importa, vamos dormir, amanhã a gente conversa. Vamos, me abraça aí e fica de conchinha. Mas é mais ou menos isso, irmãos, não importa. O laço que une é muito maior que as picuinhas que nos separam. O que representa os relacionamentos, sejam eles matrimoniais ou familiares ou humanos, são muito maiores do que as picuinhas egoístas que nos separam. Os relacionamentos estão fundamentados na pessoa de Deus. Por isso devemos tentar mantê-los.
para mantê-los, a gente deixa muita coisa para depois. O que importa são os relacionamentos. O que importa são os relacionamentos. Dessa forma você cria vazão para não explodir com palavras. Nunca. Tem gente que fala assim, pastor, eu não falo pelas costas, o que eu tenho para falar, eu falo na frente mesmo. Acho que é bonito. Acho que é alguém que tem mais caráter do que com quem fala pelas costas. É igual. É tão sórdido, é tão cruel com quem fala pelas costas. O que eu entendo é, você está dizendo para mim o seguinte, pastor, eu não sou covarde, eu sou machão. Se eu tiver que machucar alguém com palavras, eu machuco na cara mesmo. É isso que eu entendo. Não faz diferença. Esses machões aí, eu espero que um dia eles não estejam frente a frente com Deus. Que aí Deus vai falar assim, agora eu tenho umas coisas para falar na sua frente. Deus sentado num trono branco. Aí eu quero ver o que você vai ouvir de Deus. Quando Deus falar, agora eu tenho umas coisas para te falar. Você já vai estar tremendo. Porque Ele vai falar, apartai-vos de mim. Eu nunca te conheci. E isso eu não quero para nenhuma das minhas ovelhas. Nenhuma. Senhor, guarda, Senhor, o teu povo.